Para nossa reflexão hoje, nesse mês que nós comemoramos mais um aniversário da nossa querida igreja, nós vamos ler um pequeno texto que o apóstolo Paulo escreve ao pastor de Creta, Tito. Abra sua Bíblia em Tito, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 3 ao versículo 7. O texto vai passar aqui para você na tela, mas se você tiver uma Bíblia, é muito importante que você abra. Nós vamos voltar ao texto diversas vezes durante a mensagem e cremos que Deus tem grandes coisas preparadas para a nossa vida e para o nosso coração aqui nessa noite, através da leitura e da exposição da palavra de Deus. Carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 3, versos 3 a 7, a palavra do Senhor nos diz: pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, com a Tua palavra lida diante de nós, pedimos que esse mesmo Espírito Santo, que o Senhor já derramou generosamente sobre a nossa vida, possa neste momento falar poderosamente ao nosso coração, trazer à nossa mente as verdades da Tua palavra que nós precisamos conhecer ou relembrar, que nós possamos ser confrontados, consolados, acima de tudo, transformados pela Tua palavra que é viva e que é poderosa. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Se você prestou bastante atenção no texto que nós acabamos de ler, percebeu que ele traz um belo resumo da mensagem do Evangelho. Junto com João 3,16 e talvez Efésios 2, de 1 a 11, Tito, capítulo 3, versos 3 a 7, é um dos textos bíblicos que consegue condensar de maneira mais clara e simples a mensagem que o próprio Cristo nos deixou para levarmos ao mundo. E à medida em que nós nos tornamos uma igreja que vai adquirindo pouco a pouco a sua maturidade em termos de anos, de existência, agora na sua adolescência, à medida em que nós percebemos que estamos crescendo, recebendo muitas pessoas, nós precisamos sempre lembrar que essa é a mensagem central. Esse deve ser o grande moto que impulsiona a nossa comunidade, que impulsiona o nosso serviço aqui na igreja. E a primeira coisa que eu quero notar com você neste texto é que Paulo não está pregando o Evangelho a uma pessoa que não conhece o Evangelho. Ele não está relembrando aqui a grande mensagem de Cristo ter vindo ao mundo para salvar os pecadores, para um público que nunca tinha ouvido falar de Cristo, ou para um público que acabou de se converter. Não. Paulo está enviando essa carta aqui a um líder de uma igreja, a Tito, pastor ali na ilha de Creta, na Grécia, um dos discípulos de Paulo, alguém que provavelmente tinha um perfil muito semelhante ao de Timóteo. Se tinha uma coisa que Tito tinha certeza, que ele sabia,
se tinha uma mensagem que ele proclamava, era do Evangelho. E mesmo assim, Paulo faz questão de escrevê-la aqui. Isso nos mostra, meus irmãos, que recorrentemente, em nossa vida, na nossa igreja, a mensagem do Evangelho precisa ser contada novamente. Ela precisa ser dita, precisa ser reforçada, inclusive para quem já a conhece muito bem. Não é algo que fica para o nosso passado, que nós conhecemos quando nos convertemos e que serviu somente para aquele momento. Não, o Evangelho é para hoje. Ele é a base, é o fundamento de tudo o que nós fazemos em nossa vida, em nossos ministérios, em nossos relacionamentos, no nosso trabalho, na nossa vocação, na maneira como nós nos comportamos, em nosso vocabulário, em nossas famílias. Tudo isso tem a ver, tudo isso deve ter a fundamentação do Evangelho, e é por isso que é muito importante nós sempre lembrarmos, sempre reforçarmos essa mensagem na nossa mente, na nossa vida. Pregar o Evangelho não é só fazer com que aqueles que não conhecem a Jesus venham a conhecer. Pregar o Evangelho é fazer com que a mensagem do Evangelho seja repetida e entranhada em nosso ser, para que ela faça parte da nossa vida em tempo integral. E por isso, nesses 13 anos de existência, nós precisamos lembrar que a missão da igreja, o seu objetivo e papel neste mundo é viver a partir dessa mensagem. Não é somente carregar essa mensagem e levá-la aos confins do mundo, mas é viver a partir dela também. Nós precisamos ser uma igreja que tem o Evangelho no centro. Vamos junto com Paulo, Tito e a igreja de Creta relembrar essa mensagem então? No versículo 3, Paulo nos traz uma má notícia. Ele mostra a realidade e a grande depravação da humanidade sem Cristo. Mas talvez uma das grandes sacadas de Paulo aqui seja colocar essa mensagem, colocar isso que ele escreve de uma maneira muito, mas muito pessoal. Note aí que Paulo não diz que quando as pessoas estão sem Cristo, elas são nécias, são avarentas, são pecadoras e estão perdidas. Ele diz assim: Tito, nós também éramos assim. Nós também éramos nécios. Nós também éramos desobedientes. Nós éramos desgarrados. Nós éramos escravos. Ele não se exclui. Ele deixa claro que ele também tinha sido escravo do pecado. Ele se inclui nessa triste descrição do homem sem Deus. Isso é fundamental para nós, meus irmãos, porque nos ajuda a lembrar que a Bíblia, a palavra de Deus, esse livro que nós todo domingo abrimos aqui e lemos e refletimos e meditamos, não contém a história de grandes homens do passado que nunca pecaram, nem passaram por tentações ou dificuldades. A Bíblia não descreve Abraão, Moisés, Davi, Salomão, Pedro, Paulo como homens perfeitos que nunca erraram, que nunca duvidaram, que sempre confiaram em Deus. Nada disso. À exceção de Jesus, a Bíblia nos traz a história de pecadores, de pessoas que, como nós, falharam, caíram, duvidaram, tiveram medo, ansiedade, muitas vezes faltou-lhes a fé. Pessoas que pisaram o mesmo chão,
que viveram experiências semelhantes às nossas e que por isso nos compreenderiam e que nós conseguimos compreender. Pessoas que foram alcançadas e transformadas pelo poder de Deus e por isso as suas histórias então servem de grande ensinamento para a nossa história. Não porque eles eram perfeitos, santos e fizeram tudo certinho, mas porque eles foram visitados, trabalhados e mudados pela graça de Deus. Então, Paulo diz que nós, incluindo ele, éramos nécios, nós éramos insensatos, éramos tolos. Isso aqui quer dizer que antes de sermos alcançados por Cristo, nós estávamos caminhando como cegos à realidade de Deus, ou a gente nem ligava muito para isso. Estávamos sem compreensão, nós tínhamos dificuldade de enxergar a realidade a respeito de Cristo. Nécios é a mesma palavra que Jesus utiliza para chamar aqueles 2 discípulos que andavam com ele no caminho de Emaús. Lembram dessa história? Eles estavam tristes porque Jesus tinha morrido, já tinha 3 dias, já tinha 1 dia, aliás. Não, desculpa, 3 dias. E eles estavam voltando para casa, então, cabisbaixos, porque até ali tinham dito que ele tinha ressuscitado, mas ninguém sabia se era verdade ou não. E aí, qual foi a confrontação que Jesus fez? Ó nécios e tardios em crer tudo aquilo que a Bíblia falava sobre mim. Ser nécio, ser tolo, ser insensato, é justamente ter essa dificuldade. É justamente não ter os seus olhos abertos para a realidade espiritual que existe, que atua no mundo. Nós éramos também desobedientes, desprezando a vontade e a autoridade de Deus, procurando negar e rejeitar a soberania de Deus. Éramos desgarrados, nós deixamos o caminho certo e estávamos sendo guiados por guias falsos. Quais guias eram esses? Paulo coloca aí. As nossas paixões e prazeres. Éramos escravos deles, entregues aos fortes impulsos que surgem dentro da natureza pecaminosa e desgovernada que atua em nós. E tudo isso nos fazia viver uma vida de maneira totalmente antissocial. Por isso ele termina dizendo que nós vivíamos em malícia e inveja, odiosos, ou seja, fazíamos com que as pessoas nos odiassem e nos odiávamos uns aos outros. E claro, meus irmãos, o que Paulo quer dizer não é que todos nós experimentamos esses desvios na mesma medida. Não. Por causa da graça de Deus que Ele dispensa sobre todas as pessoas, aquilo que a gente chama de graça comum, nós sabemos que o pecado é refreado. Portanto, nós não somos, mesmo sem Cristo, nós não somos tão maus quanto poderíamos ser. À exceção de uma pessoa ou outra, você pode trazer à mente aí Nero, Hitler, enfim. Mas, de maneira geral, nós não somos tão maus quanto nós poderíamos ser, temos a capacidade de ser. Mas o apóstolo deixa claro que sem Cristo, todos se encontram escravizados aos desejos perversos, embora esses desejos sejam diferentes nas diferentes pessoas. Então, o que ele traz para nós aqui é uma visão geral e ampla dos frutos que a incredulidade produz nas diferentes pessoas. Isso é o que nós encontramos quando olhamos para o mundo sem Cristo. Pessoas que são dominadas pela gula, pela bebida, pessoas avarentas ou que esbanjam demais as suas posses, pessoas impulsivas ou preguiçosas,
pessoas farsantes ou orgulhosas. Por natureza, todos são escravos dos terríveis impulsos que nunca aprenderam a controlar. E a boa notícia vem no versículo 4. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos. A boa notícia é que Deus não nos deixa no mesmo estado em que nós estávamos antes. Ele manifesta o seu amor e a sua graça para tirar desse que era um vislumbre do inferno da nossa vida sem Deus. Você já ouviu falar disso? Uma das maneiras de nós descrevermos o inferno é como sendo o local ou o momento em que Deus nos deixa a nossa própria sorte. Em que Deus diz, olha, seja feita então a sua vontade, já que você não quer que seja feita a minha. John Howe, um teólogo presbiteriano puritano que viveu na Inglaterra no século XVII, entende que esse é o significado do texto aqui. E olha que interessante o que ele escreve no seu comentário. É como se Deus dissesse, eu vejo aquelas pobres criaturas a perecerem, não só caminhando para o inferno, mas levando consigo seu próprio inferno rumo ao inferno. Deus, contemplando esse lastimável caso de criaturas miseráveis, diz, eu tenho ou de renová-las ou de perdê-las. Tenho ou de transformá-las ou deixá-las perecer, porque já se encontram no fogo do inferno. Isso é justamente o que éramos, mas movido de compaixão, Ele nos salvou pela lavagem da regeneração e renovação do Espírito Santo. É isso que Paulo passa a descrever aqui a partir do versículo 4. Qual é o plano maravilhoso de Deus para nos tirar do inferno que nós vivemos e do caminho perigoso rumo ao inferno eterno, que era o nosso destino, que era a nossa herança. Sobre as trevas infernais do nosso passado, nasce dramaticamente a luz do Pai misericordioso e piedoso, que nos conduz ao nosso presente estado de graça. Não por obras de justiça, versículo 5, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. E note aí mais uma coisa fantástica na mensagem do Evangelho, é que o Evangelho não é sobre nós darmos o primeiro passo e falar, Senhor, eu te aceito porque eu quero esse céu. O primeiro passo na mensagem do Evangelho sempre é de Deus. É Ele quem toma a iniciativa de vir até nós, de nos tocar, de nos transformar. Nós não podemos ver, nós nem entrar no reino de Deus se em primeiro lugar Ele não mudar o nosso coração, não criar em nós um impulso de buscá-lo. É a essa mudança, a esse impulso, a essa semente que começa a crescer e dar frutos, que nós chamamos de regeneração. Regeneração é o ato de Deus implantar em nós uma nova vida, de dar a nós uma disposição favorável a Ele. Essa é, meus irmãos, a primeira coisa, a primeira operação do Espírito Santo no nosso coração, no nosso interior. Antes mesmo de nós crermos em Deus, antes mesmo de nós o conhecermos e entregar a nossa vida a Ele, antes mesmo de nós termos curiosidade sobre Deus, Ele atua em nosso coração. Ele muda a disposição do nosso coração. E uma vez que nós recebemos essa nova vida que Ele nos proporciona, nós somos alcançados pela renovação do Espírito Santo. Renovação aqui é uma outra palavra para o que nós chamamos de santificação. O que Paulo está enfatizando aqui
é que enquanto a regeneração ocorre em nosso interior, é um processo até subjetivo, a renovação ou santificação já é um processo exterior. São os frutos perceptíveis, objetivos. A verdadeira conversão deve fazer a diferença em nossa vida. As nossas atitudes, as nossas palavras e até mesmo os nossos pensamentos passam a fazer um contraste com a sociedade ao nosso redor, que é corrompida e dominada pelo pecado, de forma que nós passamos agora por um processo de transformação, um processo de deixarmos aquela maneira descrita no versículo 3. Olha que fundamental é nós entendermos isso, meus irmãos. Porque quando nós falamos em salvação, nós não estamos nos referindo apenas ao estado da sua alma. Nós não estamos falando de algo etéreo, que nós não podemos ver ou tocar. Não estamos falando apenas do seu destino após a morte. Salvação não é somente o ato de te tirar do inferno e te mandar para o céu. Não é um ato que envolve somente a sua alma, mas envolve a sua maneira de viver aqui neste mundo. Envolve a sua sociabilidade. Envolve a maneira como você lida com a comida, como você lida com as pessoas ao seu redor, como você lida com o meio ambiente, com o seu trabalho, com a sua família, com os seus estudos. Envolve todo o seu viver. A sua salvação não é só metade de você, referente à sua alma. É uma salvação integral. Cristo não te salvou apenas do inferno. Claro, só isso já seria suficiente. Mas não foi apenas isso. Cristo te salvou da sua vida falsa, triste, sem sentido, vazia, descrita aqui no versículo 3. Se antes nós éramos nécios, agora nós tivemos o coração iluminado pelo Espírito Santo para ver e compreender a verdade de Cristo e assim abandonarmos os nossos próprios esforços e os impulsos pecaminosos que afligem a nossa alma e recebermos, em vez disso, o dom gratuito da vida que nos foi dado em Cristo Jesus. Mas quer ver um outro grande benefício da nossa salvação? Está aí no versículo 6, o derramar do Espírito Santo sobre nós. Versículo 6, ele termina o 5 falando: mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Aqui ele está fazendo uma referência dupla. Primeiro, de uma forma coletiva, ao dia de Pentecostes, lá em Atos capítulo 2, quando Deus derramou o seu Espírito Santo sobre a sua igreja. Mas em segundo lugar, de uma forma pessoal, ao momento da nossa conversão, e inclusive alguns comentaristas dizem que Paulo também está se referindo ao momento do nosso batismo, que é um momento muito importante que simboliza o derramar do Espírito sobre a nossa vida. Mas aqui, o que eu quero chamar a sua atenção, e o que eu quero que seja alvo da sua gratidão nessa noite, é o advérbio que Paulo utiliza. Ele derramou sobre nós ricamente, generosamente. Veja, ele está nos escrevendo para que nós não tenhamos dúvidas, irmãos. Nós não podemos achar que o Espírito Santo está mais em uma pessoa do que em outra. Não podemos achar que aquela pessoa que ora tão bonito na reunião de oração tem uma medida maior do Espírito Santo do que eu tenho.
ou aquela pessoa que canta de forma tão emocionante, ou que fala bem em público, que o Espírito Santo está mais naquela pessoa do que em nós. Veja, quando Jesus derramou o seu Espírito Santo sobre nós, Ele não reteve, Ele não calculou uma parte maior para uns do que para outros. Não, sobre todos os que são seus, Ele derramou generosamente o seu Espírito Santo. João Calvino escreve isso de uma maneira muito singular. Olha só, ele falando sobre Jesus derramar o seu Espírito Santo. Ninguém recebe tão pouco dessa riqueza que não possa se chamar de rico, pois uma gota do Espírito, por menor que seja, é como uma fonte a fluir tão abundantemente que jamais secará. Através do Espírito Santo, Ele nos regenera, Ele nos renova. No versículo 7, há um complemento ainda. Ele também nos justifica pela sua graça. O Espírito Santo é um selo, é um carimbo, é a garantia de que Deus perdoa os nossos pecados, nos considera e nos aceita como se nós fôssemos justos diante dEle. Isso porque o Espírito Santo aplica em nós aquilo que Jesus fez na cruz. A obediência de Cristo, a sua justiça, a satisfação divina que Ele executou. É com isso que nós somos salvos do julgamento eterno. Nós somos salvos de nossa vida destituída de propósito e escrava dos valores ímpios. E também somos adotados por Deus. Nós nos tornamos parte da sua família. E por isso ele termina aí dizendo que nós somos herdeiros das suas promessas. Antes, éramos filhos da ira. Recebemos a vida e agora esperamos, pela fé, a era vindoura, quando receberemos uma glória ainda maior. Éramos adoradores de ídolos, agora servimos ao Deus vivo e verdadeiro e esperamos do céu a vinda do Filho de Deus e a nossa eterna comunhão com Ele. Éramos ímpios e governados por paixões mundanas. Agora nós renunciamos a tudo isso e vivemos uma vida de domínio próprio, de justiça e de piedade. E estamos esperando a realização da bendita esperança. Essa é a mensagem do Evangelho. Numa época em que o mundo se alegra por se entregar a todos os tipos de desvios apontados pela palavra de Deus, o cristão se alegra pelo contrário. Se alegra na certeza de que já foi alcançado e tem sido fortalecido pelo próprio Deus a permanecer no caminho do Senhor, fundamentado na mensagem do Evangelho. Eu quero trazer 3 pequenas considerações e aplicações dessa mensagem para nós. E a primeira delas tem a ver justamente com essa alegria e com conhecer o Deus que nos alcançou. Nós já temos abordado isso desde o primeiro domingo de janeiro, desde o início deste ano, na verdade, né? A importância de nos dedicarmos em aprender sobre esse Deus. E talvez uma das lições mais profundas e que nos convida a conhecer ainda mais sobre esse Deus, desse texto aqui de Tito, é que a salvação é um ato de cooperação entre as 3 pessoas da Trindade: Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo e Deus Espírito, o Espírito Santo. Aqueles que têm um pouco mais de familiaridade com o assunto sabem que a palavra Trindade não aparece na Bíblia, né? Ela é uma palavra que nós utilizamos, né, que foi criada ao longo da história, foi utilizada ao longo da história para falar sobre esse Deus que é um só, mas que subsiste em 3 pessoas: Deus Pai,
é Deus, mas não é o Filho e nem é o Espírito. Deus Filho é Deus, é o mesmo Deus, mas não é o Deus Pai e nem o Deus Espírito. E Deus Espírito é o mesmo Deus, mas não é o Deus Pai e não é o Deus Filho. Essas três pessoas são um mesmo Deus. E como isso é possível, meus irmãos? A gente também não sabe muito bem. Eu poderia utilizar aqui várias ilustrações, trazer o ovo, trazer a água, mas sempre tem um chato, né? Para falar, não, mas essa ilustração aí pode abrir brecha para a heresia. Geralmente esse chato sou eu. Então, preferi não trazer a ilustração por isso. Então, embora nós não consigamos entender perfeitamente, nem completamente como isso funciona, a Bíblia não nos deixa negar que essa é uma realidade. Nós fomos alcançados por um Deus complexo. Um só Deus que subsiste em três pessoas, essas três pessoas se relacionando e cooperando entre elas para o seu grande plano para o mundo. Aqui no texto nós conseguimos compreender, por exemplo, que Deus Pai nos escolhe e prepara a nossa salvação. Jesus, o Deus Filho, realiza a obra de salvação e derrama ou envia o Espírito Santo. E por sua vez, o Espírito Santo aplica a obra de salvação em nós. Ele é o selo, é a garantia de que nós somos regenerados, santificados, justificados e que seremos glorificados. Mas tudo isso é uma tentativa de uma maneira didática de apresentar esses papéis. É apenas para ensinarmos melhor. Porque na Bíblia, esses papéis, embora uma vez ou outra se apresentem de forma mais clara, muitas vezes estão misturados. Eles são fluidos. Veja, por exemplo, nesse mesmo texto, Paulo diz, primeiro, que Deus Pai é o nosso Salvador. Depois ele diz que o nosso Salvador é Jesus Cristo. Mas para nos deixar ainda mais confusos, ele vai terminar dizendo que nós somos salvos pelo lavar regenerador do Espírito Santo. Primeiro ele diz que quem derramou o Espírito foi o Deus Pai. Mas ele diz que o Deus Pai fez isso através do Deus Filho. Se isso parece confuso, às vezes até um pouco contraditório, eu não posso ser arrogante e te falar, aceita isso, engole, é mistério. Sim, tem coisas na Bíblia que a gente precisa, nós somos chamados a aceitar e ponto final. Mas tem muitas outras, meus irmãos, que nós somos incentivados a perguntar. E não só a perguntar, mas a nos movermos em busca das respostas. Elas podem não vir logo, o pastor pode não saber respondê-la no primeiro momento, mas ao longo de sua vida, pode ser que Deus as revele para você. Existe um ditado popular, uma frase muito conhecida, muito utilizada em propagandas inclusive, que é: as perguntas movem o mundo. De fato. E justamente porque elas movem o mundo, elas devem mover você também como cristão. Por isso, não tenha medo de questionar, de perguntar, mas não deixe a sua pergunta ficar no vácuo. Vá ao encontro da resposta. Leia a Bíblia, pesquise, estude, continue buscando. Se você achar que aquela resposta que você teve não foi suficiente para te convencer, continue buscando. Mas, sobretudo, se alegre. Se alegre, porque Deus é um Deus que se deu a conhecer a nós, por mais complexo que Ele seja. Ele é um Deus que está disponível. É um Deus que fala, vem, vamos caminhar junto, vem me conhecer. Em segundo lugar, apaixone-se novamente pelo Evangelho.
Essa é, como eu já disse aqui, a mensagem que deve mover as nossas atitudes, as nossas palavras e os nossos pensamentos. É a mensagem que deve nos impulsionar quando nós estivermos tristes, em dúvida, ansiosos, preocupados, enfermos e principalmente lidando com o nosso próprio pecado. Nós precisamos lembrar que não foi pelas nossas obras ou pelo nosso mérito, ou mesmo por ter visto algo de bom ou bonito em nós que Deus nos alcançou, mas sim pelo seu caráter, pela sua graça e misericórdia. Essa mensagem, meus irmãos, deve renovar a nossa alegria no Senhor e nos ajudar, nos dar forças para continuar e relembrar que nós podemos dizer não ao pecado. Nós podemos vencer as tentações, podemos contar com a força do Espírito Santo, podemos ter a certeza de que Ele nos dá forças para redirecionar o nosso caminho, a nossa vida para os caminhos do Senhor. Precisamos lembrar que nós não temos um pedacinho do Espírito que nos ajuda a viver um pouquinho, uma vidinha mais ou menos. Deus derramou generosamente o seu Espírito Santo sobre nós. E Ele nos fortalece, Ele nos capacita de forma efetiva a viver uma vida agradável ao Senhor. A transformação é possível. Então, não deixe que essa verdade que talvez um dia entrou no seu coração, atingiu a sua vida, ficar ali guardada, quietinha, tomando poeira. Não deixe ela ficar lá no passado. Relembre ao seu coração de que essa é uma mensagem para o presente, para trazer renovação à sua vida todos os dias. Ela é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. E por fim, tenha misericórdia de pessoas que vivem nessas práticas aqui do versículo 3. Muitas vezes, nós que já fomos alcançados por Jesus, somos muito envolvidos com a igreja, mas acabamos desprezando, de alguma forma, aqueles que não são assim. Aqueles que ainda estão perdidos, ou mesmo aqueles que de alguma forma estão desviados, que já fizeram parte da igreja, já conheceram a graça do Senhor, mas não têm andado mais nesses caminhos. É justamente pelo cuidado e preocupação que nós devemos ter, que Paulo diz aqui, olha, nós também já fomos assim um dia. Nós também éramos assim antes de Deus nos chamar. Calvino, mais uma vez, quando comenta esse texto, diz que existem duas implicações relativas a essa questão. A primeira é a importância de nos mantermos humildes, ao nos lembrarmos de como éramos ignorantes antes de conhecer o Senhor. Essa lembrança vai fazer com que a gente não se exalte e nem trate com arrogância aqueles que vivem nessas condições. E a segunda implicação é a certeza de que, assim como aconteceu conosco, aqueles que estão hoje fora da igreja podem amanhã ser enxertados nela. Os seus erros podem ser corrigidos, eles podem participar da bênção divina. Por isso, encha o seu coração de misericórdia, de esperança, lembrando que o Espírito Santo tem o seu próprio tempo de agir na vida de cada um. A nossa confissão de fé nos relembra isso. Nos lembra que todos aqueles que Deus escolheu serão chamados eficazmente no tempo por Ele determinado. Então, meus irmãos, tenha misericórdia de quem está assim. E lembre-se que Deus tem o seu próprio tempo de agir.
Nesses 13 anos que estamos completando, que Deus nos fortaleça e mantenha viva em nós a mensagem do Evangelho. Que nós possamos ser uma igreja com sede de se aprofundar no conhecimento de Deus, com alegria por compartilhar essa mensagem, mas acima de tudo, marcada pela compaixão e esperança de alcançarmos as pessoas através da pregação do Evangelho. Deus nos abençoe.